O cristão em tempos de guerra. Você está preparado para a guerra? Você tem condição de enfrentar a guerra? Você sabe o que é uma guerra? Eu sou o pastor Severino do Ramo, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. E nesse momento eu quero compartilhar contigo algo sobre a guerra que enfrentamos diariamente. O próprio Senhor Jesus explicou e ensinou que o mundo não tem paz. O mundo vive em guerra. Por isso ele nos deu a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações. Então vamos lá. Talvez você se dedique bastante à leitura de sagas, grandes histórias de guerra, como forma de entretenimento. E por ser também que a Bíblia nunca tenha instigado até agora, você precisa conhecer o que a Bíblia ensina sobre a guerra. Separamos 7 histórias bíblicas de guerra, dentre inúmeras outras, que além de te entreter, pode te ajudar a conhecer a história da salvação do povo de Deus. E ainda você vai poder descobrir como Deus muitas vezes nem precisou usar sua força divina, mas usou de sábias estratégias para que o seu exército tivesse a vitória. Então separamos aqui, por exemplo, Gideão e a Guerra dos 300. Pode até lembrar, mas essa história não tem nada a ver com aqueles 300 de Esparta. Acontece que Israel estava oprimida pelos midianitas e, para livrar seu povo, Deus ordenou a Gideão que tomasse a frente do exército. Por obediência ao Senhor, Gideão se tornou líder de 32 mil homens. Porém, para dar uma lição no povo que estava adorando ídolos, Deus manda reduzir seus homens a apenas 300. E aí, como acha que vai acontecer essa história? Bom, dá uma passadinha lá na Bíblia e lê em Juízes, nos capítulos 6 e o capítulo de número 8. Segunda história que quero te relatar, fazer lembrar, é a grande guerra dos 9 reis. Pense numa batalha que reunisse 4 reis contra outros 5 reis, entre eles o chefe das poderosas Sodoma e Gomorra. O episódio aconteceu no Vale de Sidim, as planícies do Mar Morto, um local cheio de poços de betume, uma substância viscosa que foi fundamental para o desfecho da batalha. Pense ainda que, no meio da grande guerra entre reis, de repente aparece Abraão com 318 homens para batalhar também. O que um homem de Deus fazia nesse lugar? E por que entrou numa guerra dessa dimensão? Leia Gênesis capítulo 14, que você vai entender esta grande guerra dos 9 reis e ver o desfecho que Deus deu. A terceira guerra é Josafá e o profeta da guerra. Josafá era um rei agradável a Deus, mas ele havia exterminado os ídolos do meio do povo e catequizado toda a gente com os preceitos do Deus dos seus pais. Entretanto, ao casar com uma israelita, o rei de Judá aliou-se a uma guerra que não era sua. Miqueias era um dos profetas de Israel e predisse um oráculo para os reis Josafá e Acabe, que seguiriam em frente com a luta. Quem será o sobrevivente dessa história? Bom, você vai ter que ler em 2 Crônicas, nos capítulos 17 e o capítulo de número 18. A grande outra guerra, quarta guerra que quero citar para você,
Josué e a conquista da Terra Prometida. Talvez você já tenha visto que algumas igrejas realizam eventos chamados de Cerco de Jericó. Pois bem, esse nome vem justamente desta história. Josué foi o sucessor de Moisés e o encarregado de introduzir o povo de Deus na Terra Prometida. E para isso teve que conquistá-la por meio de uma dura batalha. Uma história que conta com espiões e uma estratégia divina. Leia em Josué, capítulo 1, versículo 10 ao 18 e capítulo 2, 6 e 8. E você vai ter uma visão panorâmica completa desta guerra. A Quinta Guerra fala-nos da saga entre Davi e os filisteus. Ok, você já conhece a história de Davi e Golias, mas sabia que a guerra contra os filisteus, o povo ao qual pertencia o gigante, não parou por ali. A guerra só terminou depois que Davi se tornou rei. Até lá, várias batalhas foram travadas. E ainda tem um episódio interessante que o próprio pequeno guerreiro se refugia no meio do exército filisteu. Quer saber por quê? Leia em 1 Samuel, capítulo 17, 18, 6 a 16 e o capítulo 28 e 29. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 e 25 e o capítulo 8. Você vai ter uma visão completa dessa saga entre Davi e os filisteus. A Sexta Guerra, o grande herói Judas Macabeu. As conquistas de Judas Macabeu foram tão significativas que 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Macabeus, da Bíblia Apócrifa, são assim chamados devido à origem do seu sobrenome. Dentre tantas guerras e vitórias, escolhemos a batalha contra o exército do rei Demétrio, que queria exterminar o povo de Israel por conta das inúmeras conquistas de Judas contra a Síria e arredores. Leia em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 1 a 9, e o 42 e 60, o capítulo 7 deste livro que encontra-se na Bíblia Católica. A Sétima Guerra é Jefté e o juiz guerreiro. Outra vez, Israel tinha pecado contra Deus e sofria opressões dos filisteus e amonitas. Precisavam de um chefe para o exército e buscaram Jefté, um valente guerreiro. O problema é que os próprios israelitas o haviam expulsado da casa de seus pais por ser filho bastardo. Jefté coloca uma condição ao povo e passa a liderar a guerra contra os filhos de Amon. Qual será esta condição? Você vai ter que ler agora em Juízes, capítulo 10, versículos 6 a 18, e o capítulo 11, o 12 e o versículo 1 ao 7. Então, desejo você boa leitura para você entender este aspecto. Bom, mas agora eu quero perguntar a você: você está preparado para a guerra? Agora escuta o que Jesus ensina e nos orienta. Olha o que Jesus diz. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Dá uma lidazinha em Lucas, capítulo 14, versículo 31 e o versículo número 32. Na realidade, Deus quer arrancar do meio da igreja todo espírito de medo ou de covardia para trazer da parte dele um novo encorajamento rumo a desafios novos. Pois quando somos desafiados a uma vida de conquistas mais intensa, estamos aptos para que, de forma bíblica, alcancemos a bênção que o Senhor tem preparado, tanto individual quanto coletivamente. Você está preparado para a batalha?
gostaria de ser mais do que vencedor? Então, eu quero alertá-lo que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Em alguns casos, o mundo espiritual é mais real do que o físico, notadamente para aqueles que já entenderam a dimensão da guerra espiritual. Todo líder que é conhecedor das promessas sagradas precisa ter mais intimidade e conhecimento sobre oração. Assim, muitas brechas serão fechadas em nossos ministérios e preparo espiritual de nossas equipes no Ministério da Oração. Nós vemos que a batalha é terrível, mas Deus sempre tem nos coroado de êxito e de vitória, porque começamos a entender o princípio da guerra. Vamos tomar posição. Não permitiremos que o jugo do diabo fique sobre nós, mas tomaremos posse da palavra profética. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu e você, assim como todos aqueles que querem exercitar com responsabilidade a fé, precisamos crer que há um espaço de tempo que precisamos ser considerado. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, para vencer as mais árduas batalhas e guerras que se apresentam diante de nós, na sociedade, na família, no trabalho, na igreja, neste mundo real, como também a guerra no mundo espiritual. Assim como Micaías, nós, cristãos dos dias atuais, vivemos em tempo de guerra. O mundo não precisa que pensemos como ele pensa, que falemos como ele fala, que vivamos como ele vive. O mundo precisa que sejamos sal e luz. Ele precisa que a igreja permaneça como um farol e que nós, os crentes, não se curvem diante das ideologias e comportamentos pecaminosos. Para isso, não podemos nos apegar a números. Teremos que estar dispostos a continuar e confiar que o Deus da minoria que faz coisas extraordinárias estará conosco. Também precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente e anunciá-la com ousadia. Por isso, devemos estar dispostos a pagar o preço da fidelidade, lembrando sempre que o preço da infidelidade é infinitamente maior. Crentes, cristãos em todo tempo de guerra, avante, prossigamos firme, movidos pela compaixão, coragem e fé, cumpramos com a nossa missão, conquistemos aplauso dos céus. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Pois os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Do seu amigo e pastor Severino do Ramo, Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Paz na guerra e vivamos sossegados na presença de Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.